Então é muito bom estarmos aqui falando dessa pessoa tão maravilhosa. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer: obrigada a Deus, Pai, obrigada a Jesus, por ter nos dado o teu Espírito. Amém? Você pode ter essa certeza que o Espírito Santo habita em você. E nós somos gente da nova aliança. Quando falamos do Espírito Santo, falamos de uma dimensão muito diferente da velha aliança, do relacionamento com Deus. Deus antes se fazia distante. Ele era um Deus que se manifestava com poder, com sinais, prodígios, mas era distante. E as pessoas até tinham um temor sobre Deus, a pessoa de Deus. A gente vê isso quando Moisés vai subir lá no Monte Sinai, e as pessoas temiam, não queriam se relacionar com ele. Na nova aliança, agora Jesus vem, né? Vem Jesus, o Filho de Deus. E os discípulos andaram com Jesus. Como deve ter sido maravilhoso isso. Está ali vendo Jesus realizar milagres, realizar coisas tremendas. Mas ele vai, ele morre, ressuscita, ascende aos céus, está ao lado de Deus, e ele deixa agora o mesmo Espírito do Deus Criador, do Jesus Salvador, agora o Espírito Santo, não mais num templo feito de pedra, ou uma tenda, mas agora decidiu esse Deus habitar em nós. Isso é maravilhoso demais, nós sermos parte dessa nova criação. Diga assim: eu sou nova criação. E dentro de mim habita o Espírito de Deus. Diga comigo: dentro de mim habita o Espírito de Deus. Quando a gente fala isso, a gente fala da morada, da habitação de Deus agora no seu coração. E eu tenho uma pergunta para a gente começar essa meditação da palavra, que é a seguinte: você quer ser uma pessoa confiante, entusiasmada, disposta, animada, avivada? Sim ou não? Sim. E essa pergunta, ela tem uma resposta. Eu vou caminhando com você na palavra de Deus, você vai entender que é possível você ter esse avivamento, ser avivado. A palavra que eu vou trazer hoje é ser avivado pelo Espírito, avivado pelo Espírito Santo. Avivamento não é só um evento que acontece de vez em quando em algumas igrejas, que a gente vê o sobrenatural, ou uma cura milagrosa, ou sinais mesmo de coisas que acontecem milagrosas. Isso é parte desse avivamento, mas avivamento verdadeiro, eu creio que nós estamos nos fins dos tempos. Jesus está voltando, e para a nossa geração, para as gerações que estão vindo, nós temos um avivamento do conhecimento, da revelação da graça de Deus. E a graça, ela transforma. A lei cobra, né? Mas a graça transforma. A lei cobrava mudança de comportamento. A graça traz transformação do interior, que também pode se exteriorizar com mudança de comportamento, mas é algo que começa no seu interior. Isso é avivamento. E quem aqui quer participar disso? Amém? Todos nós. Nós estamos dizendo: Senhor, avivamento na tua igreja, avivamento em todas as igrejas dessa terra, que a tua glória encha, né? A terra como as águas enchem o mar. Nós oramos por isso. Mas é preciso entender por que Deus nos quer cheios desse Espírito Santo. Deus nos enche com a presença dele. Tem um motivo para que você e eu sejamos avivados para servir de uma forma muito especial, com poder, com amor e com equilíbrio.
Então, diga comigo assim: eu sou avivado para servir com poder, com amor e com equilíbrio. Amém? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, fala dos dons do Espírito. E Paulo começa a falar, a partir do versículo 22, assim: porque as línguas constituem um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Ele continua dizendo: porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio deles e de vocês. Versículo 26, que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, o outro tem ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Fala comigo, então, essa última frase: que tudo seja feito para edificação. Então, os dons de línguas, profecia, eles são para o encorajamento, a edificação, a exortação no sentido de levantar pessoas, encorajar, estimular na fé. Para isso são os dons, para a edificação do corpo de Cristo. E a gente pode entender, então, os dons do Espírito. Tem que haver um equilíbrio entre dons e fruto. O Espírito Santo é em nós para a produção do fruto do Espírito. O Espírito Santo sobre nós, o batismo no Espírito Santo. Aí já é para a manifestação do poder, os dons do Espírito. Equilíbrios, 9 elementos do fruto, 9 dons. Não tenda só para um lado, nem só para o outro. Nem muito só do caráter e nada do poder. Nem só o poder e esquecer o caráter. Há um equilíbrio. E isso se chama plenitude do Espírito Santo. Você foi criado para ter o Espírito Santo dentro de você e sobre você. É direito seu, como filho de Deus, como filha de Deus, possuir esse Espírito que habita. Quando você nasceu de novo, ele veio habitar. Mas não para aí. O Espírito Santo sobre você é essa manifestação de poder. E a gente pode fazer uma comparação dos dons, os dons do Espírito Santo, como uma joia, como joias, enfeites, que embelezam a noiva de Cristo. Você sabe que a igreja de Jesus Cristo em toda a terra é a noiva. E nós um dia vamos, nas bodas do Cordeiro lá, encontrar com o noivo. E a gente está sendo preparada. E o Espírito Santo nos dá esses presentes, esses enfeites, essas joias, que são os dons. E isso está preparando a gente para encontrar o noivo. Tem uma passagem na Velha Aliança, lá no Velho Testamento, em Gênesis 24, que eu queria que depois você lesse em casa. Eu li, peguei minha Bíblia, li na Nova Almeida atualizada, depois li numa versão da linguagem de hoje, e é uma história muito interessante que conta Abraão já tendo a Isaac adulto e querendo encontrar uma esposa para ele. E aí ele chama o servo dele, Eliezer, e diz para ele ir buscar lá na parentela dele uma noiva para Isaac. Então, esse servo vai até lá, um servo fiel. E a gente, então, começa a ver nessa história 3 personagens.
Abraão, o pai. Isaque, o filho da promessa, filho amado. E Eliezer entra em cena como um servo fiel, ele vai como um procurador de Abraão, procurar uma esposa para Isaque. Eliezer, esse nome, no grego é Lázaro, e ele é dividido nessa parte Eli, que quer dizer o Senhor, Ezer, ajuda. Então, você já pode entender aí um simbolismo nesse nome desse servo, sendo o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é a minha ajuda. Isso te faz lembrar alguém? O Espírito Santo, não é mesmo? A gente pode trazer, então, a figura de Abraão, o pai, Deus Pai. Isaque, o filho, Jesus. E esse ajudador, aquele que é a minha ajuda, é Eliezer. Então, ele manda esse ajudador encontrar uma noiva para Isaque. E então, agora na história surge uma nova personagem, Rebeca. Ela é a noiva. E ela foi convencida por Eliezer. Eliezer chegou e falou assim, para que eu saiba, tinha muitas moças, para que eu saiba quem é a noiva que Deus, escolheu para Isaque, ela vai ter que me dar água e oferecer água para os meus servos e os camelos. E, de fato, isso aconteceu. Então, ali, naquele momento, Eliezer ficou convencido de que era ela. Mas ele precisava convencer Rebeca de se casar com Isaque, sem nem nunca ter visto antes. Já imaginou isso? O noivo, não conheço, mas ela chega perto e Eliezer propõe a ela, você vem comigo? E ela disse sim. Ela disse sim. E a gente começa a ver aqui, então, que Deus nos escolheu, Deus nos chamou, mas Ele não força ninguém a casar com um noivo, com Jesus. É preciso que você tenha essa decisão. Tome essa decisão. Um dia, acho que todos nós aqui, a maioria aqui tomou essa decisão. Eu digo sim, eu quero Jesus. Porque essa é uma aliança de casamento com Ele que nós estamos fazendo. Então, a Bíblia nos diz que Eliezer é esse símbolo, ele é como um sinal, de que o Espírito Santo é aquele que sabe a melhor decisão, sabe a melhor escolha. Ele é o seu ajudador. Sabe, nas horas mais difíceis, para mim, as horas mais difíceis não são entre escolher o que é certo e o que é errado. As horas mais difíceis é quando eu tenho duas coisas certas, duas coisas boas, mas que, aos meus olhos, eu posso escolher uma, vai ser muito bom, eu posso escolher a outra, mas eu quero saber qual é a melhor, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, o Espírito Santo é aquele que nos conduz para esse melhor. Ele sempre tem a direção certa para a nossa vida. A gente canta aqui uma música que diz, os seus caminhos são perfeitos para mim. E você pode dizer isso? Deus tem caminhos perfeitos para a minha vida. Amém? E aí a Bíblia fala que Eliezer, como sinal de que estava havendo ali, ela aceitou, ela disse sim, então está fechado aqui o noivado entre Rebeca e Isaque. Ela ainda ia se encontrar com ele, mas ele já começou a dar para ela presente. Ele deu pendente no nariz, piercing, é isso mesmo. Pendente no nariz, não sei se foi assim, não sei se foi assim. Em algum lugar ele botou aquele pendente. Braceletes, pulseiras. Então, está no plural, tá, gente? Muitas pulseiras.
roupas novas. Aí quando fala roupa nova, não te lembra de uma nova identidade? De que nós fomos revestidos de Jesus? Agora não temos mais a velha natureza, temos uma roupa nova. Quem pode dizer graças a Deus por isso? E deu outras joias, tanto de ouro quanto de prata. Ele enfeitou a noiva para Isaac. Ouro fala de divindade, da natureza divina. E a prata fala de redenção. Olha quanto simbolismo, né? Sobre nós foi colocada a vida Zoe, a natureza do próprio Deus. Ou melhor dizendo, não sobre nós, mas em nós. A redenção que Jesus nos proporcionou na obra da cruz nos pertence. Essas são joias. E aí a gente pode entender, então, dons como algo que vem sobre nós, a igreja, a noiva de Cristo, como um presente de Deus. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, fala sobre dom. Eu quis trazer esse versículo porque a gente vai ver aqui, existem outros versículos falando sobre dom, mas veja o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 1, 6 e 7. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus, que está em você, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, a gente começa a ver aqui que Paulo fala para Timóteo assim: Timóteo, você é um rapaz novo e está aí com um desafio grande. Então, reavive o dom que arde em você, o dom de Deus. A gente pode ver que ele começou esse versículo dizendo assim, por esta razão. E aí você pode perguntar assim, você pegou o bonde andando, aí eu não estou entendendo. Que razão é essa? Por esta razão, venho te lembrar a você reavivar o dom de Deus, que foi dado a você, que está em você. E aí, então, para isso, eu preciso ler lá um pouquinho antes, do versículo 4. A gente leu os 6 e 7, 2 Timóteo 1, 4 diz assim, Timóteo, lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você para que eu transborde de alegria. Então, a gente vê aqui que a razão do reavivar aquele dom que foi na hora da imposição de mãos colocado sobre ele, eram as muitas lutas, as lágrimas pelas tribulações, dificuldades, problemas que Timóteo estava enfrentando. E que não é diferente na sua vida e na minha. Nós encontramos Jesus, nascemos de novo, temos uma jornada cristã que não é rápida, não é uma corrida de 100 metros, é uma jornada longa, uma maratona com Deus. E durante essa jornada, aquela travessia, né? Jesus disse, vamos passar para outra margem. Mas houve uma jornada, Jesus estava no barco, assim como está na tua vida, mas na jornada se levantou uma tempestade. Então, na vida, a gente passa, assim como Timóteo estava passando por lutas que ele diz, eu me lembro, você me relatou as suas dificuldades, os seus desafios grandes. Eu não tenho nem ideia de quais sejam, mas ele era tão humano quanto eu e você. Então, ele devia estar passando por angústias, por situações difíceis. E aí, agora faz sentido para você, esse versículo? Eu vou ler ele de novo. Por esta razão, porque você tem passado por dias difíceis, reavive o dom de Deus que está em você. Amém. É o que Deus quer fazer na sua vida nessa noite. Você pode dizer para quem está aí perto de você assim, eu não sei o que você está passando, mas o que eu sei é que você precisa reavivar o dom. Fale bem alto, eu quero ouvir tua voz.
Isso, reavive o dom. Era como se Paulo tivesse dizendo assim para Timóteo: eu sei que você tem tido muitas lutas, que tem derramado lágrimas. Então, reavive o dom de Deus que está em você pela imposição de mãos. Aí ele continua: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia ou medo, mas de poder, amor e moderação. E aí, essa palavra covardia, medo, em algumas versões, Deus não nos dá espírito de medo. Diga amém. Deus não dá espírito de acusação, de culpa, que venha aqui assolar a sua mente. Mas Ele dá poder, dunamis, um poder explosivo. É o poder que lá em Isaías diz assim: a unção é o poder de Deus. E a unção é o Espírito Santo. A unção é o poder de Deus que remove o fardo e despedaça o jugo. Aleluia! A unção é o poder de Deus. Esse poder dunamis que Deus tem nos dado, que remove fardo, cansaço, esgotamento, que remove aquela luta pelo esforço de agradar a Deus. E ele quebra, ele despedaça o jugo da escravidão. Amém? Então você pode dizer: eu sou livre do espírito de medo, de covardia, de acusação, de culpa, porque há uma unção sobre a minha vida. Aleluia. Há uma unção. Aleluia. Há uma unção. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas poder. Agora Ele dá mais: amor, ágape. Diga assim: eu sou cheio de ágape. Eu sou com esse amor incondicional que Deus me amou. É para que eu ame. Amém? Que eu sirva amorosamente. E Ele tem dado moderação. Em algumas Bíblias, mente equilibrada, mente moderada, equilíbrio. Você vai vendo essas palavras que lá no grego é sofronismos, que fala exatamente, é uma mente disciplinada, equilibrada, sóbria, que pensa, que sabe tomar decisões para resoluções, sabe? Que tem uma mente que fica calma diante de a hora que treme, a gente treme nas pernas, treme nas bases, mas você tem uma mente equilibrada. Deus já tem te dado isso. E sofronismo, essa palavra, você pode dividir em sozo e frem, que é sozo, salvação, frem, mente racional. Então, nós pensarmos, termos uma mente voltada para a salvação. Ela fala de uma mente que reflete a salvação que Cristo conquistou para nós. Sozo, salvação, sotéria, elas querem dizer, não só você foi salvo da morte eterna, no inferno, com o diabo, os demônios. Não, a salvação é muito mais do que uma vida eterna com Deus. Salvação inclui para a sua vida cura, prosperidade, família abençoada. Isso é a salvação. Uma mente equilibrada é essa mente que pensa, né? Salva da depressão. Uma mente que tem a salvação tão presente que é salva da depressão, da angústia, de pensamentos negativos que nos assolam todos os dias. O inimigo, ele não pode tocar você. Você é guardado pelo Espírito Santo de Deus. Deus dá ordem aos anjos para nos livrar do mal, Ele cuida da gente, Ele nos protege. Então o inimigo, ele lança pensamentos, sabe, que querem minar a tua fé, quer minar a tua crença correta.
E ele traz crenças erradas de que Deus não te ama, de que Deus não cuida de você, de que você não vai conseguir, que você, enfim, é um perdedor, é um fracassado. E esses pensamentos você precisa levar cativo. Leva ele cativo, para ele não se tornar uma fortaleza dentro de você. Como que você faz isso? Renovando a sua mente na palavra. Então, eu preciso desses dois processos. Renovar a minha mente nos princípios da palavra e fazer o que Paulo pediu para Timóteo fazer. Reavivar o dom. O dom. E aí, veja bem, Paulo trata esse espírito, esse medo, como um espírito. Não é uma possessão, sabe? Mas é uma mentalidade, é uma disposição de mente para o medo. Que nós, às vezes, mesmo com Jesus, a gente deixa isso vir na nossa mente, essa disposição, um espírito de medo. E aí ele diz alguma coisa que é contrária. Ele não tem dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então, não viva naquilo que Deus não te deu. Sabe, você não pode evitar que umas aves voem em cima de você, mas você pode evitar que ela faça ninho. Então, é claro que vem pensamentos, mas não deixa ele formar morada, ninho na tua mente. Porque Deus não tem te dado esse espírito. O espírito que Ele tem te dado é poder, amor e mente equilibrada. Amém? E aí, com isso, então, esse avivar o dom na sua vida, né? Quando você faz isso, o espírito de medo, com todas as suas mazelas, ele vai embora. Avivar o dom é a saída, é a resposta contra o medo. Porque está logo em seguida. Timóteo, por essa razão, pelas suas lutas, reavive o dom de Deus que está em você, que foi dado pela imposição de mãos. Porque Deus não tem dado a você espírito de medo, mas de poder, de amor e moderação. Então, para que esse espírito de poder, amor e moderação venha e o espírito de medo vá embora, você precisa reavivar o dom. Quanto mais avivar o dom, mais poder, mais amor e mais moderação. Mas então agora vamos falar que dom é esse. Que dom é esse citado em 1 Timóteo, capítulo 1. Porque a gente pode ver essa palavra dom em outras passagens. Romanos 5,17 fala do dom da justiça. Efésios 4,7 fala do dom de Cristo. Atos 2,38 fala do dom do Espírito Santo. Todos esses, quando você vai no grego, o dom é doreia. E ele é um presente conquistado por Jesus. É algo que Deus deu, mas que foi conquista de Jesus. Aquilo que Cristo fez é o que Ele nos deu como um dom da salvação, um presente para nós. Mas aqui, em 1 Timóteo, essa passagem do versículo 6, a palavra dom é carisma. E aí é a mesma palavra que está lá em 1 Coríntios 12, que a gente leu aqui no início, falando dos dons de línguas, de profecia. É carisma, é presente, é joia, é enfeite sobre a igreja. Ou seja, aqui é o batismo no Espírito Santo, com a evidência do dom de línguas que reaviva o dom de Deus em você. Amém? Então, Paulo convoca Timóteo a avivar o dom que havia dele. E essa palavra avivar, ela também tem esse significado de reacender uma chama que estava apagada, que está se apagando. Então, se você vir lá em 1 Coríntios 12, os 9 dons, eles estão relacionados, os dons, como dons vocais.
línguas, interpretação de línguas e profecia. Dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. E poder, os dons de poder que são cura, fé, operação de milagres, aquilo que hoje foi ministrado aqui à tarde pelo pastor Bené. E aí, em 1 Coríntios 12, 11, diz, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Esses são 9 dons. Mas o único dom em que eu administro é o dom de línguas. Eu falo em línguas, eu paro de falar em línguas, eu administro isso. E ele é para minha edificação. 1 Coríntios 14, 4 diz, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. É um dom para o serviço do corpo de Cristo. Então, você é o administrador da sua própria edificação, quando você fala em línguas. Então, não impeça, ou então não se limite a ter um Espírito de Deus só habitando dentro de você. Você precisa ser edificado, avivado. Você precisa desse avivamento acontecendo diariamente na sua vida. Amém? E isso é preciso que você, então, fale em línguas. Eu gosto de um verbo que o Elinho inventou, quando ele quer dizer que você fale muito em línguas, o pastor Hélio, lá da Academia da Fé, ele fala, estrambelha em línguas. Fale muito. Você precisa falar em línguas diariamente, não só num domingo do Espírito Santo, uma vez por ano. Não só quando vem um pastor internacional e ora por você. Não, você precisa ser edificado, reavivado, porque as lutas estão batendo na tua porta. Todo dia. Ou uma má notícia, ou as coisas não vão bem, ou uma tristeza crônica, sem razão, mas ela está lá. E você precisa avivar o teu espírito, falando em línguas, edificando a si mesmo. Você é o edificador da sua própria vida, no sentido de que o Espírito Santo já está aí. Ele é o mais interessado em que você fale em outras línguas. Você é esse administrador. Então, veja bem. Em que igreja ficar? O quanto ou quando orar? Se eu devo orar em línguas, se eu devo orar na minha língua natural? Quanto ou quando eu devo ler, estudar, meditar? Eu, quando dou aula no college e falo sobre a oração eficaz, eu digo, vocês não vão me ouvir dizer para vocês o quanto tempo que vocês têm que orar. Porque a maioria das pessoas ficam, é 1 hora, é 15 minutos, é de manhã, é de noite. Você entra para um legalismo. A Bíblia fala em orar sem cessar. É o tempo todo, você ligado. Mas quem vai te dar essa decisão de meditar na palavra, de estudar, de ir, de vir, tomar decisões da vida, é o Espírito Santo. E você precisa de decisões sábias. Sabe, tem pessoas que não tomaram decisões sábias e hoje lutam com algumas consequências dessas decisões erradas. E o Espírito Santo está aí, ele é o conselheiro. Ele é o conselheiro, o ajudador, aquele que sabe o que é melhor para você. Então, você precisa ser edificado em poder, essa unção que remove o fardo, despedaça o jugo. Você precisa ser renovado, avivado no amor, frutificando amor. E precisa ser edificado numa mente equilibrada. Amém? Uma mente disciplinada. A sua vida pode mudar e você, ninguém mais, é quem vai decidir isso. Quando ou quanto.
Então, agora eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz lá no começo. Você quer ser uma pessoa entusiasmada, animada, encorajada, avivado? Amém? Então, deixa esse entusiasmo, que no grego é assim, é Deus dentro. De entusiasmo, é dentro, teos, de Deus. Entusiasmado é alguém que está cheio de Deus. Você quer ser entusiasmado, avivado, cheio de Deus? Avive o dom. Aí eu vou ser bem específica, avive o dom de línguas na sua vida. E você será avivado. Para servir, será avivado para trabalhar. Sabe, lá no seu trabalho, você é um mensageiro, um embaixador de Cristo lá. Quando você abre a sua boca, é Deus falando. Você quer ser avivado no seu trabalho, ganhar pessoas veem Jesus em você, reavive o dom. Deus te capacitar, avivado, a perdoar, a amar e a viver a vida que Ele planejou para você. Jeremias 29:11 diz isso. Eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos têm a seu respeito. São pensamentos de paz, de shalom, para dar a você um futuro e uma esperança. Deus tem planos e propósitos bons para a sua vida. E você precisa conhecer eles. Então, vive a vida maravilhosa que Jesus já te deu. Ele disse, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, não é um exagero dizer, a minha vida, eu quero uma vida abundante. Não, foi o que Jesus veio, o propósito dele é te dar uma vida abundante. Abundante de alegria, de paz, abundante de família abençoada, de onde tudo que você faz, os seus negócios, o seu trabalho é abençoado. Isso é a vida abundante. Mas reavive o dom. Então a gente agora entendendo assim, quando Paulo orienta Timóteo, ele sabia assim, olha, aquele que passa por lutas, Timóteo, você tem passado por lutas, eu tenho visto suas lágrimas. Reavive o dom. Começa a falar em línguas. E aí, Deus que não tem te dado o espírito de medo, o medo vai embora. E você vai ter a confiança. Você vai ter uma certeza que Deus é a seu favor. Você vai ter a certeza de que você é favorecido. De que Deus não escolhe um ou outro para abençoar. Ele derrama bênçãos sem medida. Já nos foram doadas todas as bênçãos. Amém? Então recebe nessa noite uma compreensão, uma revelação de que esse dom de línguas é um enfeite, é uma joia para a noiva de Cristo. Então, se você faz parte disso como igreja, é para você. Então, eu queria que você ficasse de pé agora, junto comigo. E a gente vai orar por você que ainda não é batizado no Espírito Santo. E a gente sabe que as pessoas às vezes têm um bloqueio quanto ao falar em línguas. Será que sou eu que estou inventando essas palavras desconexas? Será que é o diabo? Será que é minha carne? Será que eu estou inventando uma coisa maluca aqui? Entenda o seguinte, você possui o Espírito de Deus dentro de você, amém? E a Bíblia diz assim, aquele que é um pai, quando o filho pede pão, ele não dá pedra. Quando o filho pede, o que for, ele não dá coisas más. Vocês que são maus, dão coisas boas aos filhos. Quanto mais o Pai não dará a vocês o Espírito. Então, o Espírito que você está pedindo é o Espírito de Deus.
O que você precisa é ousadia, fé. Usar a sua fé em falar. Você vai se compreender? Não. A gente fala em línguas lá em 1 Coríntios diz isso, a gente fala em mistérios. E a gente não entende que língua é aquela, mas entende que a gente está falando com Deus. E essa é uma oração perfeita. Quando você não sabe o que orar em português, você já pediu, você já agradeceu, e você está falando em línguas, você está fazendo a oração perfeita. Diz que o Espírito intercede por nós, sobremaneira. Então, mais uma vez, não tenha medo de abrir sua boca e falar. Creia, bote a sua fé em ação. E a outra coisa que as pessoas às vezes têm um bloqueio, é porque elas já viram manifestações do dom de línguas que às vezes não condiz muito com o perfil da pessoa. Ah, mas eu vou ter que falar alto. Ah, eu vou ter que gritar. Eu vou ter que tremer. O Espírito Santo é um gentleman. Ele é um gentleman. Ele é um cavalheiro. Ele te conhece. Ele te criou. Ele sabe o teu jeitinho de ser. Então, se você precisar falar baixinho as línguas, Ele está ali com você. Você pode ter sensações dos seus sentidos, claro. Deus nos criou com os 5 sentidos. Então a gente às vezes se emociona, a gente às vezes treme mesmo, dá um arrepio no braço. São sensações, mas a presença de Deus você tem que sentir no teu espírito como um ato de fé. Eu vou falar em línguas pela fé, e esse batismo sobre mim vai me dar a capacitação para quando eu falar, eu ser edificado. Olha que maravilha que Deus nos deu. São joias para a noiva de Cristo, amém? E você está sendo preparado para o noivo. Então Deus quer que você ande em vitória. Deus quer que você ande em alegria plena. Isso é a plenitude do Espírito Santo disponível para você. Então vem aqui na frente, os pastores vão estar impondo as mãos sobre você, orando com você. Não tenha constrangimento, quem não é batizado no Espírito Santo pode vir aqui. A gente quer orar por você. Amém. Temos pessoas vindo ali, podem vir. Amém. Tem mais alguém querendo vir aqui à frente? Eu acho que quando vem a primeira pessoa te dá uma coragem aí. Então chegue até aqui à frente. Amém, amém, amém. Aleluia. Você que já é batizado aí no seu lugar, nós vamos estar orando em línguas esse tempo todo. Reavive o dom que há em você. Reavive o dom. Aleluia. Levante suas mãos. Aleluia, Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu Espírito Santo. Reaviva, Senhor, o dom, a chama apagada. Reavive a chama apagada. Oh, aleluia, Jesus, aleluia. Oh, obrigada pelo teu Espírito Santo, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Fale em línguas. Deixa o Espírito Santo edificar seu espírito. Isso mesmo. Comece a falar. Aleluia, aleluia. Jesus está aqui. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigada pela tua noiva preparada com poder, com amor, com moderação. Aleluia. Eu profetizo aqui uma semana de decisões certas, sábias, de mentes equilibradas, acalmadas pelo Espírito Santo de Deus.
Tu és o conselheiro, Jesus, o conselheiro. Aleluia, aleluia. Nós te louvamos, Jesus.